Graça e paz a todos. Irmãos, quero continuar meditando sobre o conhecimento de Deus. Esses dias fiz a primeira meditação com base no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6. A primeira parte diz assim: O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Levantei a seguinte questão: que tipo de conhecimento o profeta está se referindo? No meio acadêmico, o conhecimento é classificado em 5 tipos: histórico, filosófico, teológico, científico e empírico. E esses 5 tipos de conhecimento ainda são divididos em 4 níveis, que são os seguintes: assentimento intelectual, conhecimento formulado, conhecimento postulado e conhecimento experienciado. Destaquei que na língua grega o verbo gnosco traz a ideia do conhecimento filosófico, do latim cognosceres é a ideia do conhecimento pela prática. Porém, do hebraico, o verbo yadar, usado aqui pelo profeta Oséias, traz a ideia de conhecimento como fusão ou misturar-se. Daí então as exortações de Levítico 20 sobre as relações sexuais ilícitas com animais, por exemplo, que lá se diz não se misturar com animal, ou relações sexuais ilícitas com parente próximo, que diz não conhecer o seu parente próximo. Hoje eu quero continuar nesse tema, porém com base ainda em Oséias, no capítulo 6, o verso 3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E o verso 6 ainda diz: Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Lembramos, amados, que o verso 2 anterior faz clara menção da ressurreição, ou seja, a partir da ressurreição teríamos o que chamamos da teologia da revelação plena na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Temos afirmado que na primeira aliança, cada tempo ou cada período, Deus confirmava a promessa da salvação, sempre apontando para Cristo, porém cada vez com mais detalhes e clareza. O verso 3, o profeta faz alusão da vinda de Cristo, comparando com a chegada do sol e a certeza do raiar do dia. Ou seja, a revelação vem sendo progressiva de geração em geração, cada vez mais com detalhes, e cada geração recebe mais testemunho do plano da salvação. É preciso saber que esse conhecimento de Deus se dá em 3 esferas em nós: na mente, no coração e no espírito. Na mente, ou na razão, ou psique, é por onde recebemos o conhecimento histórico, natural, etc. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. No coração, a sede das emoções, dos sentimentos, ela nos dá acesso ao entendimento e aceitação pela compreensão. E no espírito é por onde Deus ministra ao nosso espírito através do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 em diante: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Dos gregos, herdamos o conhecimento natural, que por sua vez não só poderá ser adquirido por capacidade, esforço e competência, mas também adquirido em diferentes graus. Dos romanos, herdamos os conceitos do conhecimento pela experiência, pelo entendimento, que por sua vez poderá ser alcançado pelo coração. Somente pelo Espírito de Deus podemos entender as coisas espirituais. Por isso que Jesus desafiou Nicodemos a nascer de novo, ter uma experiência com Deus. E dos hebreus herdamos o conceito da sabedoria somente pelo Espírito de Deus com o nosso espírito. Salomão foi o protótipo dessa sabedoria dada a Jesus e por meio de Jesus profetizada em Isaías 11:2, que diz: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Salomão não somente recebeu como protótipo, mas também nos ensina através dos livros de sabedoria, especialmente Provérbios.
Portanto, amados, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, só é possível por meio de Cristo Jesus. Precisamos ir além do conhecimento da razão. Precisamos ir ao segundo estágio, que é o conhecimento cognosceres. Ter um conhecimento pela prática ou pela experiência. Sairmos ou avançarmos além do campo teórico, mas não parar por aí. Precisamos aprofundar numa experiência mística de fusão. Permitir que o Espírito de Deus ministre em nosso espírito, pois somente aquele que o conhece e tem acesso ao trono de Deus e ao nosso espírito poderá revelar o que não se pode ouvir com os ouvidos nem traduzir em palavras. Essa experiência é prefigurada nas palavras do profeta Ezequiel, capítulo 47, na profecia sobre a restauração do Mar Morto, que já está acontecendo em nossos dias. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. A revelação de um Deus infinito é infinita. Logo, o conhecimento desse Deus infinito não poderá ser limitado ou estático. Mas, infelizmente, tem pessoas que se dão por satisfeitas com águas nos artelhos, como aquela pessoa que, mesmo diante da imensidão do mar, se dá por satisfeita em somente molhar os pés. Há pessoas que estão paralisadas nos limites da ignorância, outros nos limites dos paradigmas, dos dogmas, e outros nos limites dos medos, da renúncia e da entrega. A promessa é que, como as águas cobrem o mar, assim se encherá a terra da glória do Senhor, segundo Abacuque 2,14. Estejamos acessível para receber o que profetizou Isaías, quando disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.